Olha só, pessoal, imagine que uma grande lenda do fisiculturismo, um astro do fisiculturismo, retorna aos palcos para competir. Alguém que já tenha se aposentado, obviamente. Imagine Chris Bumstead saindo da sua aposentadoria, retornando aos palcos, retornando ao Mister Olímpia. Imagine o quanto de movimentação isso ia trazer para o cenário. Não só a nível de grana, de mídia, de comércio, enfim. Imagine Phil Heath retornando à categoria Open. O Phil Heath está muito bem ainda, né? Poderia voltar com a atual situação da Open. Mas enfim, por que eu estou falando disso? Eu quero nesse vídeo trazer 5 maiores retornos do Mister Olímpia, que eu considero ser os maiores retornos, e vou trazer no final aquele que eu considero o maior de todos. E aí você comenta aqui embaixo qual foi o maior retorno para você, e se esse retorno realmente, esse grande atleta que você considera uma lenda, não estiver na minha lista, você comente aquele que você acha que foi o maior retorno da história. Mas antes da gente entrar no mérito da questão, se você não é inscrito ainda nesse canal, considere se inscrever. Já deixa aí o seu melhor comentário ao final do vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para o YouTube, obviamente, entender que esse vídeo sendo relevante para você vai ser para mais pessoas também. Bom, pessoal, 5 maiores retornos do fisiculturismo. Quem eu considero os 5 maiores retornos? Eu quero ir direto ao ponto para a gente não perder tempo. Bom, número 1 dos 5 maiores retornos, e eu vou começar dos menos importantes para frente, obviamente, então assim as datas vão estar menos trocadas. Eu considero o retorno do Franco Columbo. Franco Columbo, ele compete no Mister Olímpia de 1972 até 1976. Em 76 ele ganha o título, só que aí em 77 ele decide competir num evento chamado World Strongman, que era um evento de strongmans, né? Ele e o Lou Ferrigno competiram nesse evento. Só que aí ele, né, teve um acidente nesse evento. Ele estava correndo com uma geladeira nas costas, mas ele estava um pouco atrás dos meninos na pontuação. E ele decidiu dar um piquezinho. Nesse pique, o joelho dele realmente não suportou, dobrou no meio. E aí o Franco Columbo acabou saindo fora da competição. Os médicos, no diagnóstico, disseram para ele que ele jamais conseguiria treinar. E imagine competir, né? Ele, obviamente, não aceitou aquele diagnóstico, por ser também um médico, um quiroprático. Ele começou a fazer a sua própria fisioterapia. Em 1979, quase recuperado do joelho, ele faz um guest pose no Mister Olímpia. Em 1980, ele participa ali do início das gravações do filme Conan, e ao pular de uma pedra, naquela cena inicial do filme, ele se lesiona novamente, se machucou de novo, ficou mais um tempo parado, mas em 81 ele retorna ao Mister Olímpia e vence o título. Claro que, né, você vai comentar embaixo que eu sei, né, não merecia, realmente tinha caras melhores, tinha muitos caras melhores na verdade, mas o fato é que foi um grande retorno. E o Franco Columbo, enfim, na história ele tem um nome cravado realmente, não só pela popularidade que ele adquiriu, era um cara que estava muito colado com Arnold, mas também pelos títulos e pelo mérito pessoal. Então, em primeiro lugar, ou em quinto lugar, melhor dizendo, fica ali o Franco Columbo. Agora, em quarto lugar, eu colocaria Sérgio Oliva, né? O Sérgio Oliva, ele sai da IFBB, ele compete pela última vez no Mister Olímpia em 1972, em 73 ele vai para o México competir no Mister Internacional, acaba ali se desentendendo com o Arnold, chamou o Arnold de covarde no palco, porque o Arnold iria competir, porém o Joe Weider, ao perceber que os árbitros eram isentos da IFBB, ele quis arbitrar aquele evento. O Ed Sylvester, que era o organizador do evento, não permitiu. Como era um evento chancelado da IFBB, o Joe Weider tirou o Ed Sylvester da promoção, da copromoção daquele evento, e o Sérgio Oliva, pela afronta que fez ao Arnold, que era o garoto do Joe Weider naquele momento ali, foi afastado por tempo indeterminado da IFBB, passou a competir na WBBG, que era a federação do Dan Lewry, e só em 1984 ele retorna ao Mister Olímpia. Já era, obviamente, uma outra geração, era a geração do Lee Haney, mas ele retorna, realmente foi um retorno assim espetacular, principalmente porque ele apresenta o filho dele, o Sérgio Oliva Júnior, no palco, e em 1985 ele faz a sua última participação no Olímpia. Ele ficou em 8º lugar em ambas participações. Em terceiro lugar, sem sombra de dúvidas, Lou Ferrigno. Lou Ferrigno, ele compete ali em 1974 no Mister Olímpia, foi a estreia dele, 75 novamente, 74 era só ele e o Arnold, ele ficou em segundo, e em 75, no Mister Olímpia que aconteceu em Pretória, na África do Sul, ele ficou em terceiro lugar, perdendo também para o Serge Nubret, apesar da narrativa que foi criada em 1975 por conta do documentário Pumping Iron. Deixaram muito o Serge Nubret de lá, todo mundo conhece a história do Serge Nubret, ele foi afastado da IFBB depois do documentário, depois desse Mister Olímpia, mas o que acontece é que o Lou Ferrigno, ele para de competir em 1975, exatamente porque o Arnold também tinha parado. Ele vai tentar uma carreira no Giants, ele fez outros testes também em outros times, depois ele vai
fazer o Hulk. Na verdade, em 1977 ele faria o seu retorno, né? Esse retorno seria em 1977 no Mr. Olympia. Ele já estava morando na Califórnia, estava treinando. Inclusive o Joe Weider fez muitas matérias com ele e com o Rob Robson, que seriam os dois pesos pesados ali a competirem, porque as categorias eram divididas nessa época. Mas acontece que o Lou Ferrigno recebeu um contrato, uma proposta, na verdade, para participar, para ser o protagonista do Hulk, que era um filme para televisão, depois virou uma série, e ele assinou o contrato e acabou não competindo naquele ano, em 77, no Olímpia. Depois, em 85 também, quando ele estava gravando o Hércules, houve algumas especulações que ele iria competir naquele Mr. Olympia, ele não competiu, e ele só retorna em 1992, que já era a era do Dory Yates. Então ele retorna em 92, compete em 93, e aí em 94 ele encerra definitivamente sua carreira competindo no Master Olympia, ficando em segundo lugar para o Rob Robson. Agora, o retorno dele realmente foi muito esperado, foi muito especulado. Era um cara que era ídolo, era uma lenda, então houve uma repercussão muito grande. E lembrando que quando o Lou Ferrigno retorna ao Mr. Olympia, o Mr. Olympia ele não tinha um campeão, porque o Lee Haney tinha se aposentado. Então, naturalmente, precisava-se de um novo campeão, precisava-se de um nome importante ali no Mr. Olympia, porque não tinha, o Doria estava chegando ainda. Então não tinha ninguém, porque o Lee Haney se aposentou depois de 8 títulos consecutivos, e a FBB decidiu, juntamente ali com seus organizadores, trazer o Lou Ferrigno para competir naquele ano de 1992. Claro que o Lou Ferrigno não fazia parte daquela geração, não tinha físico para bater de frente com aqueles caras que estavam ali. E aí, eu nem lembro qual a colocação do Lou Ferrigno, mas não realmente nem ficou perto. Não ficou entre os top 6, enfim. Mas foi bacana ver o Lou Ferrigno de volta aos palcos do Mr. Olympia em 1992 e 1993. Bom, em segundo lugar, Arnold Schwarzenegger, 1980. O Arnold, ele encerra sua carreira em 1975. Na verdade, ele havia encerrado em 74, mas por conta do documentário Pumping Iron, ele retorna em 75. Ele tinha acabado de gravar o Stay Hungry e também o Pumping Iron. Ele vence aquele Mr. Olympia, talvez o melhor ano do Arnold, porque abriu uma porta imensa para ele para o cinema. Ele vai definitivamente para o cinema. E o filme Pumping Iron e o Stay Hungry, ambos os filmes saem em 1977. O Arnold ganhou um prêmio de ator revelação, inclusive em cima do próprio Stallone, que tinha feito o Rock. Então, assim, foi tudo casou muito bem para o Arnold realmente seguir a sua carreira no cinema. Só que em 1980 ele foi convidado para fazer o papel principal do Conan. Ele seria o protagonista. O Joe Milius queria muito o Arnold depois de ter visto o filme Pumping Iron. As gravações estavam demorando. O Arnold estava treinando no World Gym, que era a academia do Joe Go, e foi dar ouvidos ao Frank Columbo, que ficava insistindo para ele retornar em 1980 e competir, porque segundo o Frank Columbo, que era muito amigo do Arnold, ele tinha condições fáceis de ganhar de todos aqueles caras ali. Bom, embora a Maria Shriver não quisesse que o Arnold competisse, porque ela achava que era um tiro no pé, naquele momento ali ele colocaria em risco o seu legado, o maior de todos os tempos, mas o Arnold já assistiu uma luta entre o Muhammad Ali e o Leroy Holmes, que era também um retorno. O Muhammad Ali estava retornando para tentar recuperar o seu 4º título, e aquilo inspirou muito ele, mesmo com a derrota do Muhammad Ali. E aí ele compete naquele Mr. Olympia. É claro que eu não vou entrar no mérito da questão, falar sobre as polêmicas, sobre as contradições, sobre o Arnold ter recebido uma grana, sobre a questão do Mike Manser ter ficado em 5º lugar, mas acontece que o Arnold vence aquele show e foi realmente um grande retorno. Isso abriu muitas portas para o esporte e fechou muitas outras também. Muitos atletas que competiriam em 80, como o Mike Manser, como o Frank Zane, Bory Coy, não voltaram em 1981 para competir no Mr. Olympia. O Mike Manser nunca mais voltou a competir, encerrou a sua carreira, e o Arnold até hoje ele fala que realmente não foi uma boa ideia ele ter retornado ao Mr. Olympia naquela altura. Bom, o primeiro lugar desse nosso top 5 aqui, sem sombra de dúvidas, para mim, foi o maior retorno, foi o retorno que gerou mais expectativa para mim. Foi o cara que eu mais quis ver retornar, porque para mim esse cara foi o cara que eu mais acompanhei nos anos 90. Era o cara que mais me inspirava a treinar. Eu lembro que eu ia treinar nos primeiros anos ali, e na época aquelas fitas de VHS, né? Então eu consegui uma fita do Maryland Muscle Machine, do Kevin Levrone. Então eu assistia aquela fita ali várias vezes. E era assim, era cópia da cópia da cópia. E era impressionante o físico do Kevin Levrone, a estrutura do Kevin Levrone. O Kevin Levrone era, na minha opinião, dos anos 90, o atleta que tinha o melhor físico. E quando realmente o Kevin Levrone decidiu voltar em 2016, ele começou anteriormente um projeto no YouTube, eu acho que foi tudo muito estratégico, né, chamado de Transformation. E foram uma série de vídeos baseado na transformação dele, na evolução. Então ele voltou a treinar, e assim, praticamente em menos de um ano a gente viu o Kevin Levrone retornando. Não aquele físico, obviamente, dos anos 90, aquele físico empoderado, né, massivo, cara grande, gigante, né, com uma
definição muscular, uma boa simetria. O Kevin Levrone sempre foi um cara que me chamou muita atenção pela qualidade do físico dele. Era um cara que poderia ter sido o Mr. Olympia, na minha opinião foi um dos Mr. Olympia sem coroa, mas chegou com um físico realmente muito bacana em 2016, claro que não competitivo, ele teve algumas lesões, mas foi muito importante para ele e para o Mr. Olympia. E qual era o atual momento do Mr. Olympia? 2016. O Phil Heath, apesar de ser um grande campeão, ele não conseguia consolidar, na minha opinião, a sua hegemonia. A gente tinha, né, antes do Phil Heath, um Coleman, um Jay Cutler. Então o Phil Heath realmente não estava conseguindo gerar aquela popularidade que o Coleman gerou, que o Jay Cutler gerou. Então a FBB convida o Kevin Levrone para competir. O Kevin Levrone não precisou participar de uma competição, porque era realmente o que deveria ter sido feito, porque como ele nunca foi Mr. Olympia, ele não tinha, obviamente, acesso direto à competição sem antes ganhar uma competição pro. Mas ele recebeu o convite, ele aceitou o convite, passou a treinar, e assim, foi muito legal de ver no YouTube, naquela época, né, 2015, 2016, os treinos e a evolução do Kevin Levrone. Então a cada treino que ele colocava, a cada evolução, era um outro tempo, era uma outra geração. A coisa não estava, no Brasil não era como é hoje, então a gente acompanhava muito o fisiculturismo lá de fora. E ele retorna aos palcos em 2016, mesmo com as lesões, e assim, cara, para mim ele roubou a cena. No outdoor você via de um lado o Phil Heath e do outro o Kevin Levrone. Ficava claro que a ideia da IFBB era realmente trazer de volta a popularidade. E aí você percebe o quanto os anos 90 foi realmente um divisor de águas, porque o Kevin Levrone não era o protagonista dos anos 90. Ele era um cara que estava ali sempre no top 6, né? Mas ele tinha outros caras, como o Shaw Hay, como o Flex Wheeler, inclusive o próprio Flex Wheeler retornou, mas retornou na Classic também, se eu não me engano, 2017, né? Se eu não me engano foi esse ano. Mas todos esses caras tinham reais condições de retornar na categoria Open por aquilo que conquistaram nos anos 90 e realmente ser muito popular como foi o Kevin Levrone naquela promoção daquele Mr. Olympia. E assim, roubou a cena, para mim foi o cara que é o único cara que realmente me interessou em ver. É claro, mais uma vez o Phil Heath ganhou, mas para mim o maior retorno de todos os tempos foi o do Kevin Levrone. Ele conseguiu voltar para o cenário. O Kevin Levrone tinha parado de competir, depois foi fazer cinema, foi fazer alguns filmes, que também realmente não deu muito certo. E quando ele retorna, ele consegue entrar novamente no mundo do fisiculturismo, que já era um outro cenário. Era um cenário mais de rede social, de mídia, né? E assim, ele consegue montar a Kevin Levrone Series, que é a marca dele de suplementação, consegue realmente voltar para o cenário, voltar com força total. O Kevin Levrone é um cara muito popular, muito carismático. Hoje, 61 anos, um físico excepcional. Talvez dos caras dos anos 90, é o cara que tem o melhor físico, que conseguiu manter a forma. É um cara que se manteve saudável e aonde ele vai, ele leva multidões, cara. Aonde o Kevin Levrone vai, tem muita gente atrás dele, porque realmente é uma lenda, é um ícone. Realmente é um cara que ficou marcado no fisiculturismo, nunca vai ser esquecido. Mas talvez se não fosse 2016, seria mais um, como foram outros atletas dos anos 90, que você não lembra mais, né? Você não sabe quem foram esses caras. Essa geração, então, nem se lembra, nem sabe. Mas enfim, o que você achou desse vídeo? O que você achou desses 5 maiores retornos do Mr. Olympia? Se você tem um outro que você achou legal, que você achou interessante, deixa nos comentários. E dentre esses 5, qual foi o mais importante para você? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, deixar o seu melhor comentário. E eu vejo você no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.